Bom, e hoje na nossa aula de ciência, nós vamos começar aí o capítulo 4, na página 46. Nós vimos na aula anterior, no capítulo 3, sobre a questão da água, né? Os tipos de água, o tratamento da água. Vocês realizaram experiências, né, e comprovaram aí sobre a água, sobre a evaporação da água, né? Sobre esse processo de purificação da água na natureza. Agora, no capítulo 4, nós vamos abordar a questão do lixo. Nem tudo é lixo, né? A importância de se preservar e cuidar do meio ambiente, de reutilizar, de reciclar, de repensar os nossos hábitos de consumidores. Neste capítulo 4, nós vamos compreender a importância, né, da separação do lixo doméstico, destino da coleta seletiva. Também vamos discutir a importância do destino correto do lixo na conservação do meio ambiente. Você vê na abertura do capítulo, na professora Cecília, a galerinha aí do ético observando aí as imagens. Vejam só, a ameaça do plástico, o que não vai para o lixo pode acabar no mar. Veja aqui, né, o que foi que eles fizeram com o lixo para representar, né, a importância de se preservar o meio ambiente, de se jogar o lixo no local correto. Temos aqui na página seguinte mais algumas imagens, veja só o guarda-chuva que não é mais utilizado, né, com alguns produtos. É uma exposição aí com relação sobre o lixo, né? E aqui nós temos a tabela da decomposição de alguns materiais na natureza. Veja, o papel, quanto tempo ele demora para se decompor? De 3 a 6 meses. Um palito de fósforo, 2 anos. Uma goma de mascar, 5 anos. O nylon, 30 anos. Então, tudo você joga fora, gente. Olha quantos anos eles levam para se decompor na natureza. Tampinha de garrafa, 150 anos. A latinha de alumínio do seu refrigerante, de 200 a 500 anos, você não vai estar nem vivo para contar essa história. O isopor, 400 anos. Fralda descartável comum. Quantos bebês não usam fralda descartável? 450 anos. Plástico, mais de 500 anos. O vidro, 1 milhão de anos. E a borracha, indeterminada. Não tem um prazo para a borracha se decompor na natureza. Então, se nada for feito para acabar com esse lixo, se ele ficar exposto no ambiente, ele leva milhares de anos para ser decomposto. E aqui nós temos algumas perguntinhas para abrir o capítulo. Converse com o professor e colegas. Você consegue identificar os materiais que foram usados para produzir as esculturas e objetos nessa exposição? Vejam quantos materiais aqui foram utilizados, sejam eles de plástico, sejam eles de metal, certo? Seja ele de várias outras matérias, né? Papel, plástico, vidro, metal. Quantos, olha aqui, ó, borracha de pneu, plástico. Quantos materiais que você tem aí no seu lixo, embalagem de produtos que poderiam e podem ser reutilizados, não é verdade? De acordo com as imagens, o lixo plástico representa um grande problema para o ambiente marinho. Por quê? Por que será que o plástico é prejudicial aos animais do mar, né? Vejam quantos animais não morreram intoxicados. Tem até o caso de um animalzinho, uma tartaruga, que ficou presa quando pequenino no anel, num lacre de refrigerante. E ela cresceu com esse anel e o seu casco cresceu espremido dentro desse lacre de refrigerante. Então, gente, todo o plástico que vai para o oceano é muito prejudicial aos seres marinhos. Quais os materiais levam mais tempo para se decompor na natureza? Nós vimos aqui o que leva mais tempo, o plástico, né, 500 anos, o vidro, 1 milhão de anos, e a borracha por tempo indeterminado. Uma fralda descartável comum de 450 anos, já pensou? Quantas fraldas são jogadas fora por dia? E a última perguntinha, se você já visitou alguma exposição sobre o lixo, diferente nesse pode já estar estranho, mas lixo, gente, também pode ser arte, se colocado nas mãos de pessoas que entendam. Veja quantas esculturas aqui feitas com material reciclado, não é verdade? Na página 48, vamos aí cuidando do lixo. Como você viu, o lixo que produzimos pode levar milhares de anos para desaparecer e pode contaminar os cursos de água e contribuir para a proliferação de várias doenças, né? A questão dos insetos e as doenças é muito grave. Vimos aí os resíduos, né, alimentares, que é maior que de outros componentes. Independente do tipo,
há uma produção diária de toneladas de lixo que nem sempre tem um destino correto e acabam nos lixões a céu aberto. Aqui, por exemplo, em Águas Belas, nós temos um lixão ali ao lado, né, do cemitério, né, um grande lixão que vem com estar com fogo para minimizar a montanha de lixo que tem ali, não é verdade? Por exemplo, o lixo da nossa casa é feita a coleta pelo carro que passa, mas nós não temos na nossa cidade a coleta seletiva do lixo. Há pessoas que catam e que reciclam, né, que pegam para vender, mas coleta seletiva mesmo na cidade ainda não é realizado. O lixo orgânico, o resto de comida, a gente pode separar esse lixo orgânico, né, para quem cria animais como galinhas e porcos, não é verdade? Podemos amenizar esses problemas causados pelo despejo do lixo, né, adotando uma prática proposta pelos ambientalistas, que é a prática dos 5 R's. Até então, nós conhecíamos 3 R's, que era reduzir, reciclar e reutilizar. Agora nós temos mais 2. Nós temos aqui o repensar, esse é novo, né, o repensar, e o recusar. Esse repensar e recusar, ele é novo para a gente, porque a gente só conhecia esses 3, reduzir, reciclar e reutilizar. Agora nós temos o repensar e o recusar. Agora somos 5 R's, tá, gente? Na página 48, o que é repensar? Antes de comprar ou pedir alguma coisa, é preciso refletir se realmente você precisa e se considera também os impactos que essa produção e o descarte deste produto causam no meio ambiente. Você tem que pensar, eu preciso mesmo de um novo celular, eu preciso mesmo de um novo tênis, né? Eu preciso repensar os meus hábitos de consumo, porque às vezes a gente consome mais porque surgiu uma nova linha, surgiu uma nova marca, então eu não quero mais esse, eu quero outro. Né? O ser humano é muito consumista. E aqui tem uma perguntinha, como você descarta o lixo na sua casa? Será que você descarta de forma adequada ou de qualquer forma? Segundo R, recusar. Recusar é menos um que não aceitar. Né? Utilize sacolas retornáveis em vez de usar sacolinha plástica do mercado. Prefiro mercadorias de empresas que têm compromisso com o meio ambiente. Sacolas ecológicas, né, gente? Por exemplo, tem empresas que têm ações que beneficiam o meio ambiente. Essas empresas que têm essas iniciativas, elas têm um desconto nos impostos da sua empresa. São várias empresas que têm essas ações. O outro R, reduzir. Atualmente, muitos produtos de consumo são embalados com material descartável, ou seja, são feitos para jogar fora, né? Assim acontece com as embalagens plásticas de papel e com as latas. Utensílios feitos com materiais pouco resistentes são mais baratos, portanto, são mais consumidos. Entretanto, com pouco tempo de uso, eles se desgastam ou quebram. Por exemplo, um copo de plástico dura muito pouco e se transforma em lixo, mas um copo de vidro pode durar vários anos em uso. Por exemplo, tem vários produtos no mercado com embalagem de vidro, que é aqueles produtos que são em conserva, como milho em conservas, ervilhas, embutidos, extrato de tomate, vem naqueles copos de vidro. Você também está pagando por aquela embalagem, sabia? Por isso que as embalagens de plástico são mais baratas. E as embalagens recicladas, por exemplo, elas custam um pouquinho mais caro. Mas você pode reutilizar aquele copo, entende? Cada vez que você usa um produto de material plástico, deve lembrar que ele é feito do petróleo. Um dos recursos naturais não renováveis, ou seja, que não se renova. O petróleo não vai existir para sempre, gente. Tudo que é feito de plástico é derivado do petróleo. Petróleo esse que não se renova, certo? O uso de produtos descartáveis que têm sua origem no petróleo deve ser reduzido. O mesmo ocorre com o minério de ferro, que é a hematita, e com todo o material derivado de uma fonte natural não renovável, que não se renova, certo? Esse é o terceiro, reduzir. E você, o que acha? Que tipo de embalagem nós devemos escolher para preservar o meio ambiente? Devemos escolher a embalagem de isopor, a plástica, a de papel, a de tecido ou essa de papel alumínio? Bom, aqui você separou, aqui preserva o meio ambiente. No número 2, qual ou quais embalagens podem ser relacionadas com os problemas ambientais, como a poluição? Qual desses aqui
contribui para a poluição, para os problemas ambientais. Vamos ao próximo R, reutilizar. O que é reutilizar? É outra maneira de economizar material e dinheiro. Por exemplo, você pode pegar uma embalagem, naqueles potes de sorvete que a gente compra, né? Você pode utilizar aquele pote de sorvete para guardar mantimento na geladeira, não é verdade? Então, para reutilizar, muitas vezes não é necessário modificar. Quando eu reutilizo, eu uso ele da forma que ele veio. Eu não preciso modificá-lo. Isso é reutilizar. A reutilização de materiais é uma das maneiras de se poupar o meio ambiente. Então, temos aí, né, garrafas, né, sendo reutilizadas. Com criatividade, elas podem ser reaproveitadas e transformadas em objetos de decoração. Página 51. Roupas nunca devem ir para o lixo. Quando elas não servem, mas estão em bom estado, podem ser vendidas e também doadas a quem precisa, né, gente? Quando estão em bom estado. Agora, quando não estão em bom estado, ela pode ser transformada em outros produtos, por exemplo, pano de chão, e pano também de limpar as coisas, limpar a mesa, né? Se estiver em bom estado, dá para doar. Se tiver rasgado, em mau estado, você pode usar pano de chão, pano de limpar as coisas em casa, né? E aqui temos o lembrete. Atenção, não são todos os traços embaixo que podem ser utilizados. Não devemos reutilizar o quê? Frascos de remédio, materiais de limpeza e higiene pessoal. Esses materiais devem ser devidamente embalados, descartados em locais especiais. Se na sociedade houver coletas seletivos, os profissionais saberão cuidar devidamente deles. Vejam, você não pode, por exemplo, pegar uma garrafa de água sanitária e querer reutilizá-la. Por quê? Porque ela tem um cheiro forte, né? Uma coisa é você pegar a garrafa de Coca-Cola, de Guaraná, o que for, e você lavar e reutilizar para colocar na geladeira. Outra coisa é você querer pegar uma garrafa de produto de limpeza e querer colocar água. Não pode, gente. Então tem embalagem que não pode reciclar. Embalagem de remédio, você não pode pegar ela e reutilizar para colocar outra coisa dentro, certo? Tem que ser bem descartada. Temos aqui a seção Cri-Cri, né? Nós temos aqui essa imagem, né, o exemplo de como podemos reutilizar objetos. Temos aqui, ó, potinhos vazios de planta, feito com garrafa PET, né? Foi recortado e decorado. Aqui seria para trazer de casa para a escola. Embalagem de objetos, não é? Que não são mais usados e que poderiam ser jogados no lixo. Pense em outra utilidade para esses objetos, converse com o professor e crie um objeto novo. Bom, trazer para a escola não vai ser possível, mas você vai fazer o seguinte: você pode ver na sua casa algum objeto que possa ser transformado em algo e você vai fazer essa transformação no que é que essa embalagem pode ser transformado, em que é que ela pode ser reutilizada, tá certo? Mande pra gente a foto do que você reutilizou, ok? E aqui na página 52, você vai fazer essa atividade agora. Olha no lixo. Aqui não é da sua escola, não é possível. Você vai pensar na sua casa. Vai procurar nas lixeiras da sua casa. Vai ver quantas embalagens foram jogadas no lixo ao fim de um dia. Bom, essa atividade aqui, por exemplo, já são de tarde, certo? Estamos aí de tarde. Quantas embalagens foram jogadas até agora à tarde? Quantas embalagens tem no seu lixo? Esse número poderia ser reduzido? Foi jogado muito papel no lixo? Essa quantidade poderia ser diminuída? Foi jogado alimento no lixo muito pouco? Antes de jogar no lixo, esse alimento poderia ser reaproveitado? Por exemplo, se teria uma tomate podre ou alguma fruta estragada, se poderia, por exemplo, reutilizar isso e, em vez de jogar no lixo, mandar para alguém que cria porcos, que criam galinhas, por exemplo. O que você sugere para melhorar a situação da sua casa? Por exemplo, se for jogado muito em embalagens descartáveis, se poderia comprar embalagens reutilizáveis. Por exemplo, tem muitas coisas que você compra, o sachê, né? Que você compra o refil, por exemplo. Tem muita que você pode comprar o refil e colocar dentro da garrafinha. Isso são formas de economizar dinheiro e também de ajudar o meio ambiente. Então, você vai ver o lixo da sua casa e vai responder a página 52, ok? E para encerrar, na página 53, nós temos o último R, o reciclar. O que é reciclar?
A reciclagem é o conjunto de processos destinados a transformar restos de materiais e objetos fora de uso em matéria-prima para se fabricar novos produtos. Então, é diferente de reutilizar. Por quê, gente? Para você reutilizar, você não precisa modificar o objeto. Na reciclagem, sim. O objeto ele passa por um processo de transformação, modificação, pode se transformar em outro produto. Por exemplo, um copo plástico e a sacola plástica que alguns jogam no lixo podem ser enviados para fábricas especializadas que transformam em novos utensílios de plástico. O vidro é o material mais fácil de ser reciclado. Primeiramente, ele é triturado, depois transformado em pó. Misturado a cacos limpos, ele pode ser derretido e modelado no formato que se desejar. Então, veja, muitos produtos, né, do seu lixo, né, que você considera lixo, que pode ser reutilizado novamente, reutilizado, reciclado, né? A reciclagem dos materiais dos metais é semelhante à do vidro. Ele pode ser derretido por aquecimento, o ferro é modelado no formato que desejar. As latinhas de alumínio, onde são envasados refrigerantes e outras bebidas, elas são fundidas e reaproveitadas. Fundidas são derretidas, tá? As PETs, que são materiais plásticos, como as garrafas. Quantas garrafas de refrigerantes são reutilizadas por dia, gente? Tanto é que uma das formas de você economizar e ajudar o meio ambiente é comprar com embalagens reutilizáveis, como as embalagens de Coca-Cola, de Fanta, não é? Que são reutilizáveis, tanto as de plástico como as de vidro. Temos aí de Coca, de Guaraná, de Fanta, que são embalagens reutilizáveis, né? Que sai mais barato para o nosso bolso e também para o meio ambiente. Então, as PET, as garrafas PET, elas passam por várias transformações até se converter em tecido, enchimento, forro para carro, entre outras coisas. Papéis usados ao serem reciclados, eles podem servir de confecção de cadernos. Tem vários cadernos, agendas, materiais gráficos que são feitos com papéis reciclados. Folha de jornal, toalha de papel, entre outros. Enfim, há uma enorme quantidade de materiais que nós usamos diariamente e que pode ser reciclado, reutilizado. Embora o vidro pareça ser o material de mais prejuízo causa à humanidade, tendo em vista o tempo de sua decomposição, é o plástico, gente, que é o maior vilão dessa história. Os artigos de plástico geralmente são muito mais baratos que de vidro, com certeza. O vidro pode ser infinitamente reciclado sem perder a qualidade. Já o plástico é diferente. Cada vez que o plástico vai ser reciclado, suas propriedades são prejudicadas e são produzidos materiais menos refinados. Como o plástico é derivado do petróleo, mais e mais petróleo deve ser retirado do interior da terra e mais poluição é produzida. A comodidade associada ao baixo custo faz com que as indústrias e nós, consumidores, tenhamos preferência por produtos de plástico em uma quantidade exageradamente maior que por produtos de vidro. Por exemplo, veja ao seu redor, na sua casa, onde você está, no quarto, na sala, na cozinha. Quantos objetos são feitos de plástico ou contêm partes de plástico? Inúmeras coisas, inúmeros produtos são feitos de plástico ou contêm partes feitas de plástico que é derivado do petróleo. E para encerrar, temos aí uma tirinha, um divirta-se, onde você vê uma criança, né, tomou um refrigerante, jogou aí a garrafa no chão e o cachorrinho, ei! Jogando lixo no chão, e eles que incrível, um cachorro que fala. O que o cachorrinho disse, incrível, é você jogar fora um futuro brinquedo. Brinquedo? Claro, isso é plástico e pode ser reciclado e um dia voltará em forma de uma bola. Au! Veja, uma embalagem plástica que foi reutilizada e foi transformada em um brinquedo. Mas isso, muitas vezes a gente age como esse menino, né? Joga as coisas sem prestar atenção, né? Joga as coisas sem pensar
no amanhã. Quantas vezes você que vem aí viajando, jogou um plástico pela janela do carro, não é verdade? Jogou a garrafinha, jogou o palito de picolé, o plástico da bala, joga pelo vidro do carro afora, não é verdade? Então é importante, gente, a gente ter esse cuidado com o meio ambiente. E aqui você vai dizer qual é o processo necessário para transformar a garrafa plástica em uma bola. Foi a reciclagem? Foi a reutilização? Foi repensar? Foi reutilizar? Qual foi o processo que foi utilizado aí para transformar a garrafa em uma bola? Vamos lá?